Vamos falar agora de mercado da bola, porque hoje a ESPN soltou. O Flamengo procurou o atacante Brenner, da Udinese. O clube e o jogador chegaram a negociar um acordo, mas o negócio acabou não se concretizando. Brenner acertou sua volta a Cincinnati, dos Estados Unidos. Ele estava na Udinese por empréstimo e ele pertence ao Cincinnati dos Estados Unidos. Fui apurar essa situação, tanto o Flamengo quanto os empresários do atleta confirmam que teve uma conversa inicial, mas essa conversa foi há quase 3 meses atrás, ou seja, não foi agora. Então, você que torcedor que está lendo essa informação, não pense que o Flamengo está buscando o Brenner para ser o atacante já nessa janela de transferência, porque isso aconteceu 3 meses atrás. E para quem não lembra do Brenner, ele tem 25 anos, começou na categoria de base São Paulo, passou por empréstimo no Fluminense, depois voltou para o São Paulo e em 2021 foi vendido ao Cincinnati. E ficou lá até 2023, teve 2 passagens, 2 temporadas com a camisa da Udinese e agora ele retorna ao Cincinnati dos Estados Unidos. Outro jogador que a torcida do Flamengo está ansiosa aí, pedindo a contratação nas redes sociais, é o Marcos Leonardo, atualmente no Al Hilal. E por que a torcida está pedindo? Porque saiu a notícia lá na Arábia que o Al Hilal não irá escrever Marcos Leonardo para jogar a Liga Saudita. E aí fica esse questionamento, caberia no Flamengo? Olha, de fato ele tem características que eu acho que o Felipe Luiz ia gostar bastante. Mas no Flamengo, o que me relataram foi o seguinte, vou ler exatamente o que a pessoa disse. Não libera, as pessoas inventam tudo, o Inzaghi adora ele. Então, assim, o Inzaghi é atual treinador do Al Hilal. Eu também procurei os representantes do atleta que me falaram que o Inzaghi também gosta muito dele e que eles não têm essa informação que o jogador não será inscrito na Liga Saudita. Lembrando que isso não seria nenhum absurdo, tá? Alguns jogadores estrangeiros, eles apenas descartam. E eles são assim, os árabes são assim, eles não estão nem aí se investiram muito ou pouco para poder contratar jogador, até porque dinheiro não é problema para esses árabes, a gente sabe muito bem. E para quem não lembra do Marcos Leonardo, cria do Santos, tá? Base do Santos, se destacou com a camisa do Santos em 2023. Em 2023 a temporada 2023-2024 ele foi comprado pelo Benfica, fez poucos jogos no Benfica, 24 jogos apenas, 8 gols, e depois ele foi comprado pelo Al Hilal, clube que ele defendeu na última temporada em 43 partidas, fez 29 gols e deu 3 assistências. Eu particularmente gosto muito do Marcos Leonardo, inclusive ele é bem jovem, tá? 22 anos. Ainda teria um potencial de revenda futura aí. Eu gosto muito desse jogador, mas a princípio não tem nenhuma negociação entre Flamengo e Marcos Leonardo, empresários. E por falar em contratação, galera, saiu uma notícia aí recentemente, a gente até comentou isso aqui, que o Flamengo em off nega e tal, e o Flamengo estuda emitir uma nota oficial, tá? Para desmentir a informação que saiu inicialmente no jornal O Globo, na coluna do Lauro Jardim, dando conta que Flamengo e a nova patrocinadora Master, a Betano, estariam juntas buscando uma contratação de impacto, de peso. E, repito, em off, a diretoria do Flamengo nega que tenha isso, em nenhum momento vai permitir patrocinador escolher contratação de jogador, e eles estão estudando emitir essa nota oficial para poder desmentir essa informação, tendo em vista que já está se tornando verdade, digamos assim, nas redes sociais, e a torcida fica, entre aspas, cobrando a chegada de alguém como se fosse uma obrigação. E não é, né? Pelo amor de Deus. E para finalizarmos nosso vídeo, galera, muitas páginas que cobrem o dia a dia do Vasco noticiando que o Vasco pode tentar a contratação de Vinha, lateral esquerdo do Flamengo, que não vem sendo utilizado, já pensando numa saída do Lucas Piton, atual titular da posição lá no Vasco da Gama. Gente, nenhuma verdade nisso, nenhuma possibilidade disso acontecer caso o Vasco tente a contratação. O Vinha não quer sair do Flamengo, tá? O Vinha não vai sair do Flamengo nessa janela. O Flamengo não quer se desfazer do Vinha, muito pelo contrário. Então não tem nenhuma possibilidade disso acontecer nesse momento. Beleza? Eu, particularmente, acharia um absurdo o Flamengo negociar o Vinha nesse momento, porque eu acho ele um baita jogador. E vocês? O que vocês acham? Podem comentar à vontade aí, tamo junto. As histórias. Nicola, de bala é verdade ou só especulação? Bora lá, Marcos Borges, pergunta super importante. Eu tenho uma fonte lá no Flamengo que ela, de tempos em tempos, me procura para passar algumas informações.
ela que cravou que o Danilo, da Juventus, tinha fechado com o Flamengo antes mesmo de qualquer possibilidade de acordo, né? Ela estava me contando que o Danilo já tinha encontrado casa no Rio de Janeiro para morar num condomínio de vários jogadores. Depois contou que a esposa do Danilo já estava procurando escola para os filhos. Enfim, no final das contas, o Danilo foi contratado. A mais recente dessa minha fonte havia sido a informação de que o Gabriel Brazão era a prioridade do Flamengo. Vocês acompanham meu trabalho no dia a dia, eu contei para vocês coisa de uns 20 dias atrás, que apesar de várias especulações, o nome que mais interessava ao Flamengo era do Gabriel Brazão, que era a prioridade número 1. E surgiu na semana passada a notícia de que o Flamengo ofereceu 7 milhões de euros ao Santos e o Santos recusou. E essa mesma fonte me procurou ontem, deixa eu até ver se foi ontem, que aí eu passo a data certinha, tá? E ela contou o seguinte, quer ver, ó? Está acontecendo Dybala. A pessoa escreve assim, ó. O Alexandre é muito próximo do Dybala. Ele é padrinho de casamento do Dybala. Relação de amizade é da família inteira. As esposas são muito próximas e tal. E o Dybala já contou pro Alexandre e pro Danilo que adora o futebol, adora o Brasil, não é o futebol brasileiro, adora o Brasil e o Rio de Janeiro. E o Flamengo está tentando. E essa pessoa ainda completa dizendo que o Flamengo tem o aval do Felipe Luiz e tenta com a patrocinadora avançar em alguma coisa nesse sentido, tá? Não é uma operação fácil. O Dybala renovou recentemente o contrato com a Roma, tem muito cartaz por lá. Se não for possível contratá-lo agora, o Flamengo vai tentar fechar com o Dybala para junho do ano que vem, quando acaba o contrato dele com a Roma. Nesse caso, a Betano assumiria 100% dos custos com o salário. Então não imagino, até acho que vai ser difícil que o Dybala venha agora, mas para a próxima temporada passa a ser uma possibilidade real com um trunfo. O Alexandre e o Danilo foram muito próximos do Dybala, porque os três jogaram juntos na Juventus e se tornaram muito amigos